Boa noite, meu nome é Davi, vou falar sobre o DNA recombinante. Então, vamos falar que na Idade Média, a biotecnologia sempre esteve presente através da fermentação, né? Quando eu falo fermentação, eu digo de cerveja, de pão, então sempre esteve presente a biotecnologia. Mas com o passar dos anos de desenvolvimento tecnológico, surgiu a engenharia genética, que é basicamente a manipulação de genes diretamente de organismos vivos. Daí vamos falar sobre a clonagem de genes. O DNA recombinante ele é um instrumento utilizado pela clonagem de genes. Mas o que é esse DNA recombinante? Então, é um conjunto de técnicas utilizadas para que a gente venha pegar fragmentos de um DNA e fragmentos de outro DNA diferentes para que haja um produto final, para uma certa finalidade. Então, é basicamente isso. É por isso que está totalmente ligado com clonagem gênica e uma manipulação, porque não deixa de ser, e é um mecanismo de replicação e expressão gênica. Então, a gente vai pegar fragmentos de um DNA com fragmentos de outro DNA para que haja um produto final. Mas qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Estudos gênicos, síntese de proteína, insulina, medicamentos e vacinas sintéticas. Gente, ou seja, é muito importante e é algo que trouxe uma certa evolução e uma certa salvação, né? Porque o que seria de nós sem vacina? O que seria de nós sem medicamentos? O que seria da população diabética sem a insulina? E o que seria dos estudos científicos, dos estudos gênicos sem isso? Entende? Então, a gente pôde avançar muito como na área da saúde, na área tecnológica, e pôde trazer uma grande qualidade de vida através dessas técnicas. Mas como ocorre o DNA recombinante? Ele ocorre por três componentes, ou três fases. Basicamente, é assim. Como eu falei, né? São DNAs que vão pegar certos fragmentos. Para ter fragmentos, tem que ter corte. Então, as enzimas de restrição, elas vão se ligar a esse DNA, não de forma aleatória, mas elas vão se ligar através de uma sequência de bases de 4 a 6 específicas. Então, elas estão ali, tipo, elas vão se ligar naquele lugar porque elas querem aquele lugar específico. Elas vão se ligar e vão fazer esses cortes. E é assim que vão surgir os fragmentos. Os fragmentos eles não podem ficar soltos, então eles precisam ser unidos pela DNA ligase, que também faz parte da replicação de proteína, do DNA. Daí, a DNA ligase vai pegar esses fragmentos, vai unir esses fragmentos com as enzimas de restrição, essas enzimas, né? No caso, a DNA ligase vai unir esses fragmentos e para que esses fragmentos não fiquem espalhados. Logo após, eles vão ser depositados, esse novo fragmento, né? Ele vai ser depositado no plasmídio. E agora a gente vai dar seguimento falando sobre os plasmídios. Então, o plasmídio ele é definido como uma fita dupla de DNA circular extracromossomial presente nas bactérias e tem também a capacidade de inserir um DNA externo no seu próprio genoma. Eles também são identificados como um dos principais vetores para a tecnologia do DNA recombinante. Então, como é realizado esse processo? Como Davi citou, o processo dessa tecnologia é produzido da seguinte forma. Um fragmento ou um gene de interesse é inserido no plasmídio através de enzimas que basicamente vão cortar e colar o DNA. A chamada enzima de restrição ela é responsável pelo corte do DNA em dois pedaços. E a enzima DNA ligase é responsável por unir essas duas moléculas. Assim, se dá a produção do DNA recombinante. Em seguida, esse plasmídio já recombinado vai ser introduzido nas bactérias que serão cultivadas e selecionadas. Conforme elas vão se reproduzindo e também replicando esse plasmídio, elas irão transmitir para os seus descendentes, acarretando na produção de cópias do DNA recombinante. Com isso, é possível realizar pesquisas, codificar proteínas, e um exemplo do uso dessa tecnologia é o caso do gene da insulina humana, que é expresso nas bactérias E. coli, na produção da insulina usada pelos diabéticos. Então, é ali que a gente vê, né, a importância dessa tecnologia para que seja prevenido, né, o avanço, o agravamento das doenças como a diabetes. Transgenia. Então, vamos falar sobre o que é transgenia. Ela é um processo de alteração do material genético de uma espécie pela introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie e é feita em laboratório. A transgenia é uma evolução do melhoramento genético convencional, que permite transferir características de interesse agrônico entre espécies diferentes com o objetivo de torná-las resistentes a doenças ou torná-las mais nutritivas, entre outros motivos. Seus maiores enfoques estão na agricultura, alimentos e saúde. Na agricultura, elas passam a ser transgênicas, com o objetivo de tolerar diversos herbicidas e de resistir a diferentes espécies de insetos.
Em relação aos alimentos, será transgênico o alimento que tem seu DNA modificado pela inserção de um ou mais genes de outro organismo, ou que possui em sua formulação um ingrediente que passou pelo processo da transgenia. E os maiores exemplos são os grãos, os fungos e as leveduras. Já na saúde, existe um grande número de vacinas que foram desenvolvidas a partir de métodos da biotecnologia. Alguns exemplos de vacinas são a hepatite B e a vacina contra a dengue. Esse símbolo IT, que está na imagem, é o símbolo dos transgênicos, que indica que o alimento contém algum tipo de organismo transgênico em sua composição. Mas em abril de 2015, a bancada ruralista da Câmara de Deputados elaborou um projeto de lei que retira a obrigação de ter esse símbolo estampado nos rótulos dos alimentos. Então, hoje em dia, não há mais essa obrigação de ter esse símbolo. Então, como acontece esse processo? É escolhido o material de interesse no intuito de trazer melhorias. Já que o transgênico é um ser vivo que possui genes de outra espécie, e vão ser inseridos em seu código genético, para isso, vai se identificar o gene de interesse em algum organismo, como, por exemplo, um gene que possibilita que uma planta seja resistente a uma praga, isola-se esse gene e ele é clonado, ou seja, copiado várias vezes, para que possa ser inserido no organismo de interesse, e aí passará a ser um transgênico. Para inserir esse gene no código genético em um ser vivo, existem muitas técnicas diferentes, mas a forma mais comum é a utilização de organismos parasitas, como vírus, que ao agirem em seu ciclo vital acabam inserindo nas células do hospedeiro trechos de códigos genéticos. No caso das plantas transgênicas, por exemplo, um vetor de genes muito utilizado é a bactéria Agrobacterium tumefaciens. E os trechos de DNA que foram inseridos podem ter várias funções, dependendo do ser vivo e da sua finalidade. Bom, anteriormente apresentado pela Fabiana a respeito da transgenia, agora nós iremos abordar a cisgenia. Vale lembrar que a cisgenia ela utiliza-se das mesmas técnicas descritas anteriormente pela Fabiana, ou seja, as técnicas transgênicas, mas a cisgenia em si é caracterizada pela transferência de material genético apenas entre espécies sexualmente compatíveis. Então, para que haja uma transferência de material genético, é necessário que as espécies sejam sexualmente compatíveis. Em outras palavras, transferem apenas cisgenes. O que seriam cisgenes? O prefixo cis remete a um significado de doador e receptor de genes, desde que eles sejam sexualmente compatíveis. Nunca transgêneres, porque seriam doadores e receptores, podendo ou não ser espécies não compatíveis sexualmente. Além disso, a cisgenia é um dos vetores utilizados na tecnologia de DNA recombinante, mas ela utiliza de genes de espécies que podem ser cruzadas de modo naturalmente. Partindo desse princípio, a realização da cisgenia dá-se da seguinte forma: ocorre a transferência apenas do gene interesse, sem qualquer problema potencial de genes deletérios ou indesejáveis. Mediante isso, os genes transferidos são exatamente iguais aos presentes na espécie de origem e não existe nenhum DNA proveniente de organismos heterólogos. Mediante a tal processo, eles visam acelerar o processo de melhoramento convencional, pois evita todas as etapas existentes para a eliminação das características fenótipicas não desejáveis. Qual a vantagem dessa tecnologia? A tecnologia de DNA recombinante, ao longo dos anos, possibilitou inúmeros avanços para a ciência. Para os seres humanos, essa tecnologia possibilitou que a insulina fosse criada em laboratório através da engenharia genética. No campo das vacinas, temos as vacinas de segunda e terceira geração que utilizam a tecnologia de DNA recombinante. A primeira é muito mais segura e tem menos chance de ocorrer contaminação no processo de produção, e a de terceira geração são as vacinas de DNA com gene, em que os genes para o antígeno de interesse podem ser identificados e clonados. As vacinas que utilizam essa tecnologia são a vacina para a Covid-19 e a vacina de hepatite B. No campo da agricultura, é possível fazer com que as sementes tenham maior resistência a pragas, fazendo com que ocorra o aumento de produção de alimentos. Além disso, é possível alterar geneticamente essas sementes para que produzam vegetais com mais nutrientes. Por exemplo, tomate com mais licopeno, arroz com maior teor de beta-caroteno, grãos de trigo e feijão com maior teor de ferro. Existe uma projeção da Embrapa de que em até 2030 será possível manipular sementes para que elas possam contribuir com a produção de um microbicida contra o HIV. Na pecuária, é possível aumentar a produção por meio da manipulação do bovino de corte, fazendo com que o bovino tenha maior ganho de peso. E as publicações recentes são bem interessantes. Saiu um estudo recentemente de um tratamento revolucionário utilizando uma técnica criada há 5 anos atrás chamada edição de genoma. Por meio dessa técnica, existe um estudo clínico fazendo edição de genoma nas células T para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda.
Esse estudo clínico está acontecendo no Reino Unido, em um hospital infantil, e ele ainda está em andamento. Essas são as referências, eu agradeço.